Boa tarde, meus irmãos. Voltei mais uma vez para ler o Catecismo da Igreja Católica. Eu parei na página 268. O Todo-Poderoso. De todos os atributos divinos, só a onipotência de Deus é mencionada no símbolo. Confessá-la é de grande importância para a nossa vida. Nós cremos que tal onipotência é universal, pois Deus que tudo criou, governa tudo e tudo pode, ela é também de amor, pois tudo Deus é nosso Pai. É misteriosa, pois somente a fé pode discerni-la, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Ele realiza tudo quanto quer. As Sagradas Escrituras professam, reiteradas vezes, o poder universal de Deus. Ele é chamado soberano de Jacó, o Senhor dos Exércitos, o forte, o poderoso. Se Deus é todo-poderoso no céu e na terra, é porque os fez. Por isso, nada lhe é impossível e ele dispõe de sua obra como lhe agrada. Ele é o Senhor do universo, cuja ordem estabeleceu, o qual lhe permanece inteiramente submissa e disponível. Ele é o Senhor da história, governa os corações e os acontecimentos segundo sua vontade. Tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem poderia resistir à força do teu braço? De todos tem compaixão, porque tudo podes. Deus é o Pai Todo-Poderoso. Sua paternidade e seu poder iluminam-se mutuamente. Com efeito, ele mostra sua onipotência paternal pela maneira como cuida de nossas necessidades, pela adoção filial que nos outorga. Serei para vós um pai e serei para vós meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por sua misericórdia infinita, pois mostra seu poder no mais alto grau, perdoando livremente os pecados. A onipotência divina de modo é arbitrário. Em Deus, o poder é a essência, a vontade e a inteligência. A soberba e a justiça são uma só e mesma coisa, de modo que nada pode estar no poder divino que não possa estar na justa vontade de Deus e em sua sábia inteligência. Mistério da aparente impotência de Deus. A fé de Deus Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir o mal. Ora, Deus Pai revelou sua onipotência de maneira mais misteriosa, no rebaixamento voluntário e na ressurreição de seu Filho, por meio dos quais venceu o mal. Assim, Cristo crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Na ressurreição e na exaltação de Cristo, o Pai desdobrou o vigor de sua força e manifestou a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa em favor de nós que cremos. Resumindo, somente a fé pode aderir os caminhos misteriosos da onipotência de Deus. Esta fé gloria-se de suas fraquezas, a fim de atrair sobre si o poder de Cristo. Desta fé, a Virgem Maria é o modelo supremo. Ela é que acreditou que para Deus nada é impossível.
e que pode engrandecer o Senhor, o poderoso, fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo. Nada é mais adequado para consolidar nossa fé e nossa esperança de que a convicção profundamente gravada em nossas almas de que é impossível a Deus, pois tudo que a seguir nos proporá crer, as maiores coisas, as mais incompreensíveis, bem como as que mais ultrapassam as leis ordinárias da natureza. Nossa razão o admitirá facilmente e sem hesitação, desde que tenha pelo menos ideia da onipotência divina. Justamente como Jó, justo, nós confessamos: reconheço que tudo podes, que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto. Fiel ao testemunho da Escritura, a Igreja com frequência dirige-se sua prece ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, crendo firmemente que para Deus nada é impossível. Deus manifesta sua onipotência, nos convertendo de nossos pecados e nos restabelecendo em sua amizade pela graça. Deus onipotente tem parecido máximo em misericórdia. Ó Deus, que manifestais o vosso poder sobretudo na misericórdia. Se não cremos que o amor de Deus é todo-poderoso, como crer que o Pai pode nos criar, o Filho nos remir, o Espírito Santo nos santificar? Parágrafo 4. O Criador. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Com essas solenes palavras, inicia a Sagrada Escritura. O símbolo da fé retorna essas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso como Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação, e depois da queda do pecado, do qual Jesus Cristo, Filho de Deus, veio nos resgatar. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus, o começo da história da salvação, que culmina em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o propósito em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Desde o início, Deus tinha em vista a glória da nova criação em Cristo. Por isso, as leituras da Vigília Pascual, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Igualmente, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instituição dos catecúmenos para o batismo seguiu o mesmo caminho. A catequese sobre a criação. A catequese sobre a criação reveste de capital importância. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explícita a resposta da fé cristã à pergunta elementar, feita pelos homens de todas as épocas. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e do fim, são inseparáveis, são decisivas para o sentido e orientação de nossa vida e do nosso agir. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões de cosmos. O devir das formas vivas, o aparecimento do homem, essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graça por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores, como Salomão. Estes podem dizer: Ele me deu um conhecimento exato de tudo que existe, para eu entender a estrutura do mundo e as propriedades dos elementos. Pois a sabedoria, artífice de todas as coisas, nos ensinou.
O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem, o que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, mesmo quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido de tal origem, se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. Se o mundo provém de sabedoria e da bondade de Deus, por que existe o mal? De onde vem? Qual é o responsável por ele? Haverá como se libertar dele? Desde o início, a fé cristã tem se confrontado como resposta diferente da sua, no que diz respeito à questão das origens. Assim, nas religiões e nas culturas antigas, encontraram-se numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus. Outros afirmam que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação essa que deriva dessa fonte e ele volta. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas. Em luta permanente entre si, dualismo, maquineísmo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, é produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro que, em uma vez terminado o serviço, o abandonou a si mesmo. Deísmo. Ainda outras não aceitam nenhuma origem transcendente no mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria exercido sempre. Materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão da origem. Esta busca é própria do homem. Vou parar, meus irmãos. Tenham todos uma abençoada tarde no Senhor. Que Deus proteja a todos com suas bênçãos. Amém? Deus abençoe.